Saúde, proteção, confiança, excelência. Conheça o Círculo Saúde, uma das mais importantes instituições do ramo no Rio Grande do Sul. São 90 anos acolhendo vidas na Serra Gaúcha, Vale do Paraiana e Vale do Caí. Somos referência em planos de saúde com soluções completas para você, sua família e sua empresa. Aqui no Círculo, você vê a excelência nos detalhes. Nosso hospital tem uma das mais modernas infraestruturas de saúde, acreditado com excelência e reconhecido pelos seus programas de atendimento humanizado. Contamos também com centros de especialidades médicas e centrais regionais de serviço, levando saúde e bem-estar a mais de 30 cidades. Além da infraestrutura própria, mantemos uma rede inteligente de parceiros e profissionais credenciados. Esse conjunto possibilita serviços completos, seguros e resolutivos. É um cuidado que você sente de verdade. Afinal, a gente cuida da sua saúde de forma integral, com sensibilidade e agilidade. Além disso, temos um compromisso com a nossa comunidade. Por meio do nosso Centro de Assistência à Saúde, garantimos atendimento gratuito para quem mais precisa. São mais de 15 programas e projetos. Deu para ver que o Círculo é completo e essencial, não é? E nós não vamos parar por aqui. Te ver bem é o que nos motiva a estar em constante evolução. Vamos continuar investindo muito para entregar um serviço cada vez melhor. Agora vocês já sabem quem confiar quando o assunto é saúde. No Círculo, a excelência você vê e o cuidado você sente. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV Digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa ou campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aqui jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão.
Estudar ou trabalhar, mais tarde volto pro lar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida. Então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar. Sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender, desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil.
líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. Com o tema Reforma Tributária, damos boas-vindas ao palestrante, o sócio da KPMG e sócio-líder da área tributária para a região Sul e diretor da Federação em Performance Emocional, Altair Antônio Toledo. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias.
Peço a atenção de todos para ouvirmos a saudação do presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Bom dia muito especial, secretário de Finanças, Hilton Balbinotti, bem-vindo, representando o prefeito municipal, representando o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Felipe Grimmelmaier, bem-vindo, comandante do 4º Batalhão da Polícia de Choque, Major Sokol, bem-vindo, comandante do 12º BPM, Tenente Coronel Ricardo Vargas, bem-vindo, o nosso palestrante, especialista tributário, Altair Toledo, bem-vindo à casa. Aos ex-presidentes desta casa, à imprensa, senhoras e senhores, um bom dia. Antes de iniciarmos a nossa RA de hoje, queria registrar a nossa consternação pela semana trágica que tivemos na nossa segurança pública, quando, lamentavelmente, tivemos a perda do 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano de Oliveira, que tombou quando cumpria a sua missão de proteger a sociedade. Aos comandantes do Choque e do 12º BPM, Vargas e Sokol, aqui presente junto conosco, o nosso carinho, à família, aos amigos e, principalmente, o nosso reconhecimento a esse policial que entregou a sua própria vida enquanto trabalhava. Da mesma forma, prezados comandantes, recebam e levem o nosso reconhecimento a todos os valorosos servidores da segurança pública. Peço a todos que fiquemos de pé e observemos um minuto de silêncio em homenagem à memória do sargento Fabiano de Oliveira. Muito obrigado. Gostaria de saudar o nosso palestrante, o especialista tributário Altair de Toledo, que nos brindará com seu conhecimento sobre reforma tributária. Agradecemos por aceitar o nosso convite e por compartilhar suas valiosas ideias em um momento tão crucial para nosso país. As questões que envolvem a reforma tributária são de suma importância e sabemos que elas ficaram um pouco em segundo plano devido aos trágicos eventos que ocorreram recentemente aqui no nosso estado. No entanto, é fundamental retomarmos essa discussão, pois ela impacta diretamente no ambiente de negócios e na competitividade das nossas empresas. Isso tem tudo a ver com a reconstrução do nosso querido Rio Grande do Sul. A SIC Caxias sempre defendeu que uma reforma que simplifique o sistema tributário brasileiro, que reduza o custo e a sua complexidade, bem como sempre defendeu a redução da insegurança jurídica a insegurança jurídica e os litígios entre os pagadores de impostos e os entes públicos. Entendemos que o projeto de lei complementar da reforma tributária precisa estabelecer metas claras e objetivas de redução da carga tributária, que deve ser perseguida juntamente com a redução dos gastos públicos e o tamanho do nosso Estado em relação ao PIB.
Acreditamos que assim será possível criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e ao crescimento econômico. Estamos comprometidos em continuar lutando por esses pilares, por essas mudanças no âmbito tributário. Meus caros, além da palestra de hoje, eu quero aproveitar para anunciar a realização do nosso primeiro SIC Connection, um grande evento de liderança e gestão da Serra Gaúcha. Este evento está sendo realizado em collab com grandes parceiros, com a Tramontina, com a Marco Polo, com o Círculo Saúde e com o Sicredi. O SIC Connection contará com 8 palestrantes de destaque, executivos visionários que abordarão temas de gestão, temas de liderança, de empreendedorismo, inteligência artificial, economia e comportamento. Serão 2 dias de evento que proporcionarão network qualificado e muitas oportunidades de aprendizado, através de insights gerados por palestrantes de altíssimo nível e expressão nacional em suas áreas de atuação. Este evento ocorrerá nos dias 4 e 5 de setembro, lá no nosso UX Teatro, junto à nossa querida UX, Universidade de Caxias do Sul. É uma plataforma para gestores que buscam liderar a próxima onda de transformação pelo conhecimento. Planejado para reunir 800 pessoas, o evento é destinado aos nossos empresários e à alta gestão das empresas preocupada em melhorar a sua performance no mundo dos negócios. Gostaria de informar ainda as empresas associadas à SIC que as empresas associadas à SIC Caxias terão com exclusividade um lote especial de ingressos com venda limitada até o dia 7 de julho. Importante destacar que 50% do valor arrecadado com esse lote promocional serão destinados à campanha Superação Serra Gaúcha, movimento que visa a recuperação da infraestrutura e da economia da nossa serra, tão prejudicada pelas enchentes. Convido a todos para que nós possamos agora degustar, assistir ao vídeo de lançamento do nosso evento SIC Connections. Não basta só aprender. É preciso reaprender. Pensar diferente. Ampliar o olhar. É hora de impulsionar, inovar e empreender. SIC Connection, o grande evento de gestão da Serra Gaúcha. 8 palestras. Mais de 16 horas de conteúdos. Reconhecidos e destacados speakers. Estratégias e tendências globais que definem novos caminhos. Líderes que desejam expandir seus horizontes. Um ambiente que respira negócios e inovação. SIC Connection. Dias 4 e 5 de setembro no UX Teatro, em Caxias do Sul. Realização SIC Caxias em collab com Tramontina, Marco Polo, Círculo Saúde e Sicredi. Patrocínio Random Corp, Grupo Andreassa, Uplay mais Conta. Média Partner, Grupo RBS. Pessoal inspirado no nosso diretor, o Ricardo Dini, com entusiasmo que é particular a ele, pode comprar, comprem rápido, porque pode faltar vagas, né, Visi? Comprem hoje mesmo. Obrigado, uma boa RA a todos. Na edição de hoje, destacamos a participação na Vitrine RA com as associadas e nucleadas no Núcleo de Negócios Criativos da SIC Caxias,
Macramê Ana Casara e a Handmade by Fab também estão conosco. A empresa Macramê Ana Casara possui mais de 30 anos de experiência ensinando a técnica do macramê. Hoje continua seu legado ensinando através do seu canal no YouTube e da sua escola online, transformando o trabalho de milhares de alunas. Toalhas, cortinas, suporte de folhagens e peças para o vestuário são alguns dos produtos desenvolvidos pela Macramê. Siga a Macramê Ana Casara nas redes sociais. E vamos ao sorteio. O nosso ganhador é o Marcos Finger. Isso? Da Village de Marcas e Patentes? Então, parabéns, ele pode retirar o brinde no espaço da nossa associada. A nossa próxima associada na vitrine é a Handmade by Fab. Ela surgiu com o propósito de criar bolsas de crochê moderno com acessórios em couro, madeira, entre outros. As bolsas são modernas e estão em alta nos grandes centros de moda nacional e internacional. Além disso, confecciona amigurumis diferenciados. Conheça mais sobre a empresa e siga no Instagram. Vamos ao sorteio. Nosso ganhador é o seu Raul Tessari. Parabéns, seu Raul. Tu pode retirar no final da RA o seu brinde. Após a palestra, teremos um momento de perguntas. Lembrando que elas serão feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR exibido nos telões. Caso desejar fazer alguma pergunta diretamente ao microfone, pedimos sempre que seja breve e que o conteúdo seja relacionado ao tema abordado de hoje. Senhoras e senhores, para ouvirmos mais sobre reforma tributária, convidamos ao palco o nosso palestrante de hoje, Altair Toledo. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, bom dia. Boa tarde já para alguns, né? Uma alegria estar aqui nesse importante evento tradicionalíssimo. Já estive muitas vezes aqui prestigiando outros palestrantes, a primeira vez que eu estou palestrando, então é uma honra estar estreando. Presidente Celestino, muito obrigado pelo convite. Jaime, meu amigo, obrigado pela indicação. Autoridades já nominadas, vou pular um pouco o protocolo aqui, vamos falar de reforma, mas minha saudação especial aqui aos comandantes enfim, também compartilho aqui da tristeza aqui com vocês. Falando de reforma, se vocês eventualmente vieram para esperar que eu faça uma defesa da reforma, eu não farei, né? Eu vou trazer pontos críticos à reforma e vou explicar por quê, né? Porque, enfim, em relação à propaganda, o Bernardo Api e o nosso governo estão fazendo bastante, então eu acho que eu não preciso defender a reforma. Eu vou fazer os contrapontos, porque eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar trabalhar exatamente para tornar a reforma um pouco melhor ou um pouco menos pior do que está colocado. Depois esse material fica com vocês, tem meus dados de contato aqui. Quais são os motivadores? Isso aqui vocês todos, né, todos nós aqui que lidamos no dia a dia, sabemos disso. Custo burocrático, falta de transparência, guerra fiscal, conflitos, complexidade e assim por diante, os pilares da reforma para atender, né? Então, assim, vou falar um pouquinho só dos pilares aqui, é simplicidade, transparência, justiça tributária e defesa do meio ambiente. Eu vou tentar passar por cada um deles aqui, trazendo as críticas que eu vejo ao projeto. Principais pontos aprovados, né? A gente está falando aqui de substituir o ICMS, que é estadual, o ISSQN, que é municipal, o IPI federal, o PIS e COFINS, que também são federais, pela CBS e pelo IBS. Então, a ideia inicial era essa. Mas aí foi criado o imposto seletivo, que era o imposto do pecado, foi deixada a possibilidade de criar uma contribuição sobre produtos primários
e foi mantido o IPI para tudo aquilo que concorre com a Zona Franca de Manaus. Então, vejam, se a gente fala de simplificação, né, a gente está saindo de 5 tributos para outros 5 tributos. Então, pelo menos na quantidade de tributos, a gente não tem simplificação. Né? A gente tem outros pontos, mas não na quantidade. Depois eu vou voltar um pouco nessas provocações. Tá? As principais características da CBS e do IBS. Então, é uma não cumulatividade ampla, uma incidência ampla, perdão, né? Tudo paga CBS e IBS. Não tem aquela discussão se é serviço, se é produto, né? Tudo vai estar sujeito a CBS ou IBS. A ideia da não cumulatividade ampla é tudo aquilo que eu compro dá direito a crédito, exceto o que é de uso pessoal, e aqui a gente vai abordar um pouquinho esse tema depois. A tributação é por fora, o que ajuda bastante a entender a carga tributária. A tributação é no destino, vou falar um pouco disso, porque tem, né, caso aqui que vai complicar um pouquinho. A desoneração de exportações e investimentos. Essa é uma ótima notícia, de fato. Exportação sempre foi desonerada, mas investimentos tem uma boa notícia aqui. Questão do cashback para as famílias de baixa renda. Questão da alíquota única, com as exceções previstas na Constituição. E também uma novidade, vejam, em relação ao texto da Constituição e o texto que está proposto agora, tem uma novidade que eles trouxeram o conceito de prestação de serviço não onerosa, ou fornecimento não oneroso. Né? Eu vou falar disso já também. As alíquotas, a gente está falando o seguinte, olha, cada ente vai fixar a sua alíquota. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vai fixar a sua parte na alíquota do IBS. O município de Caxias fixará também a sua parte. Então, vocês imaginam que a gente vai ter uma infinidade de alíquotas. A gente pode ter mais de 5 mil alíquotas de imposto. Né? Então, de novo, simplifica, mas não simplifica muito. E a estimativa aqui era uma alíquota em torno de 26%, está entre 26% e 27,5%. Tem uma estimativa aqui, né? Nós não sabemos bem quanto será ainda, mas vai ser nessa faixa aí. Eu vou passar, não vou falar das exceções, mas tem uma série de exceções. Eu vou direto aqui para o fornecimento não oneroso. O que é o fornecimento não oneroso? Eles querem tributar, está no projeto de lei, está em discussão agora, querem tributar, por exemplo, o seguro que a gente paga para o administrador. Querem tributar o seguro-saúde que nós pagamos para o funcionário. Querem tributar o equipamento de comunicação. Então, se você fornece telefone celular, etc., para o funcionário, querem tributar isso também. Querem tributar a educação, o reembolso de educação, querem tributar a alimentação, querem tributar plano de assistência à saúde. Mais perto. Querem tributar plano de assistência à saúde. Então, assim, o conceito do fornecimento não oneroso, ele é novo para nós. Nós nunca discutimos tributação disso. A gente, no máximo, discutia uma indedutibilidade disso. Tá certo? Agora nós estamos discutindo tributação. Ou seja, ao fornecer plano de saúde para os nossos funcionários, por exemplo, ou ao fornecer um veículo para os nossos diretores ou para os funcionários de vendas, etc., a ideia é que eu tribute esse veículo como se fosse uma venda. Eu vou fornecer aqui o veículo. Então, quanto que custaria um aluguel? É para tributar isso. Isso é uma novidade que, na minha opinião, traz uma complexidade, sem contar no aumento de custo tributário para as empresas. Zona Franca de Manaus. Nós vamos continuar convivendo com o IPI por conta da Zona Franca de Manaus. Quem tem empreendimento da Zona Franca de Manaus, ótimo. Quem não tem e concorre com a Zona Franca tem um problema, porque a gente vai continuar pagando IPI. Não é como se esse fosse o único ponto para dar incentivo à Zona Franca. Não é o único. Esse é um dos pontos, porque Zona Franca de Manaus continua com a alíquota zero de CBS e de IBS e assim por diante. E vai ter o IPI, que nós todos, que não temos nada a ver com Zona Franca, só pelo fato de produzirmos o mesmo produto, ou seja, só pelo fato de concorrermos com a Zona Franca de Manaus, continuaremos tendo o IPI. Regimes específicos, eu não vou passar por todos eles, mas eu quero chamar a atenção para um regime específico aqui, que é o, perdi aqui, ó, serviços financeiros. Serviços, a ideia da reforma tributária, a ideia central, é trazer uma tributação única, de uma forma única. Quando a gente fala de uma alíquota de 27%, é uma alíquota de 27% para tudo. Tem exceção para o produto agropecuário, tem exceção para a educação, mas são algumas exceções previstas na Constituição.
Serviços financeiros não é exceção em relação à alíquota, é exceção em relação ao regime específico, vai ser apurado de uma forma diferente. Então, significa o seguinte, em tese, se nada for feito no projeto de regulamentação, nós que temos dinheiro aplicado, empresas, né, que têm dinheiro aplicado, pagarão mais imposto sobre o rendimento financeiro desse dinheiro. Porque hoje, quando a gente tem dinheiro aplicado, empresa de dinheiro aplicado, sobre a receita financeira, ela paga 4,65% de PIS e COFINS. E só. Na regra nova, vai pagar 27% de IBS e CBS. O contrário, mas eu não tenho dinheiro aplicado, eu tomo recurso. Hoje, quando a gente toma recurso emprestado do banco, o banco embute lá na taxa 4,65% de PIS e COFINS. Vai embutir 27%. Né? Ou vocês acham que o banco não vai repassar a tributação de CBS e IBS? Então, esse é um ponto relevante aqui também. Sociedades cooperativas, manteve-se o benefício do ato cooperado. Quer dizer, o que é o ato cooperado? O cooperado, quer dizer, o cidadão lá que é cooperado, tem as relações entre ele e a cooperativa não tem tributação. Isso já era assim e vai se manter dessa forma. Esse é um ponto relevante. Desoneração de bens de capital. A emenda constitucional falava que seria, quando a gente compra um bem para a nossa fábrica, teria uma desoneração de uma das três formas. Ou seria um crédito integral e imediato, ou seria um diferimento na tributação, ou seria alíquota zero, ou redução de alíquota, né, 100%. No final, veio o crédito, mas o crédito não é exatamente imediato, é em 60 dias. Para mim, 60 dias não é imediato, né, porque você tem que pagar, tem que desembolsar e só 60 dias depois recuperar. Ainda assim, é muito melhor do que o regime que a gente tem hoje. ICMS, por exemplo, a gente demora 2 anos para recuperar o crédito. Em determinados estados é 4 anos. PIS e COFINS, a depender do caso, a gente demora 10 anos para recuperar o crédito. Aqui a gente está falando em recuperar em 60 dias. Isso é uma boa notícia, muito embora não é tão boa quanto estava previsto lá no texto da Constituição. Estorno de crédito. Isso aqui também é uma novidade que vai, né, traz aí a obrigatoriedade do estorno do crédito. Uma novidade, eu digo assim, a lei complementar trouxe uma ampliação em relação ao que estava na Constituição, né, dizendo que tem que estornar no caso de isenção e imunidade. Na Constituição só falava em isenção. Imposto seletivo. Imposto seletivo, só para trazer um pouquinho, lembrar vocês, é aquele imposto chamado imposto do pecado. Paulo Guedes falava muito nisso. Era para ser unicamente sobre tabaco, bebida e açúcar. E, no fim, trouxe uma lista bastante relevante aqui. Pegou aqui veículos, embarcações e aeronaves, o tabaco, o álcool, bebida açucarada e minerais extraídos. Então, é bem mais amplo do que o imposto do pecado idealizado lá pelo Paulo Guedes. Com um detalhe, ele é um imposto monofásico, quer dizer que incide uma única vez na cadeia. Mas imagine o caso em que eu tenho um insumo que é, por exemplo, um bem mineral extraído e eu uso para fazer veículo, por exemplo. Vai pagar 2 vezes. Como não dá direito a crédito, né, vai virar custo e vai aumentar o preço do produto final. Eu participei semana passada, eu faço parte do GT da Câmara Americana em São Paulo de Reforma Tributária, nós debatemos esse tema aqui e encaminhamos uma propositura de emenda para o texto para tentar resolver esse problema. Mas o fato é, nós não, do jeito que está, se for aprovado, tem a possibilidade de incidir 2 vezes na cadeia. Então, aqui eu peço apoio, né, quem tem aí, né, acesso, né, quem tem, além da SIC Caxias, outras entidades, que a gente possa fazer pressão para resolver esse problema. Transição para o novo modelo. Onde é que nós estamos? Né? Nós estamos aqui, 2024, então o que já aconteceu? Já teve a aprovação da PEC lá em 23, no final do ano, aquele tumulto, né, aprovação de noite, até meia-noite, mudança de texto, aquela confusão toda, mas foi aprovada, foi promulgada a emenda constitucional, e agora nós estamos exatamente aqui, na edição das leis complementares. Essa fase ela é muito importante, porque a lei complementar que está posta, que está sendo proposta, traz inovações relevantes no texto, que preocupam bastante, e já vamos falar um pouquinho delas. Perdão, passei muito rápido aqui. Depois nós estamos aqui em 24, então, aqui, em 24.
Quando é que começa de fato? Começa lá em 2026. Mas lá em 2026 é daqui a 1 ano e meio. Então, por que a gente está discutindo tanto isso? Primeiro, porque agora é a hora da gente influenciar o texto, e esse é um papel fundamental da sociedade civil organizada, quer dizer, é um papel da SIC, é um papel da CNI, é um papel da ABMAC, é um papel da Anfávia. Todos nós temos que trabalhar para melhorar esse texto. Mas, fora isso, tem que estar na nossa agenda como é que a gente prepara a nossa empresa para a entrada em vigor da reforma tributária. Porque não é um negócio tão distante. Se nós não começarmos agora a olhar sistema, olhar equipe, não vai rodar em janeiro de 26. Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse é um ponto bem relevante da reforma. Depois, então, 26, entra em vigor a alíquota de CBS e IBS, é uma alíquota teste, é uma alíquota de 1%, esse 1% não vai gerar aumento de carga tributária, porque ele vai ser compensado com PIS e COFINS. Depois, em 27 e 28, em 27 entra a pleno a alíquota da CBS, a gente tem a extinção do IOF Seguros, tem a redução a zero da alíquota do IPI, exceto Zona Franca, e tem o início do imposto seletivo, lá em 2027, 2028. Depois de 29 a 2032, a gente começa a ter o declínio do ICMS, 10% ao ano, de forma que em 2033 nós teremos vigência plena da reforma. O que isso significa na prática? Que de 2026 a 2032, nós conviveremos com 2 regimes tributários distintos, o antigo e o novo. Isso significa mais custo para as empresas, mais complexidade. Então, vai simplificar? Pode ser que sim, mas lá em 2033. Então, aqui onde estamos, né? Eu não vou passar projeto a projeto, eu só queria destacar o projeto 29, que é do imposto seletivo, que para mim é o melhor projeto que já teve dentre esses, e também o 68. Por que eu destaquei o 68 em especial? Porque o PLP 68 ele é de autoria do Executivo. É o projeto que foi construído pelo Bernardo Api, junto com o Haddad e a equipe econômica do governo. Isso significa que esse é o que tem mais chance de ser aprovado. A gente acompanhou, quem acompanhou aí a votação lá no Congresso da emenda constitucional, pôde perceber a velocidade e a força que o governo fez para aprovar. Todo mundo sabe, né, da liberação de emendas, etc. Então, a gente precisa estar muito atento a esse PLP 68, porque esse é o que vai trazer, é o que vai valer depois. Então, a gente precisa trabalhar na regulamentação desse PLP. Saldos credores de ICMS, o que nós vamos fazer com isso? Quem não conseguir usar o crédito até 2032 vai receber de volta, desde que ele esteja homologado, em 20 anos. Pessoal, 20 anos, o dinheiro desaparece, vocês sabem disso. Vai ser corrigido pelo IPCA, é verdade, mas não tem juros. Então, muita atenção, quem tem saldo credor precisa trabalhar para resolver esse assunto aqui. Saldo credor de IPI, PIS e COFINS. Bom, IPI, você compensa, ressarce, e PIS e COFINS tentaram agora uma medida provisória que foi devolvida, graças a Deus, né, teve aí um raio de esperança, né, o Congresso, percebendo que era um negócio absurdo, devolveu, né, a MP acho que era 1227, que limitava a compensação de PIS e COFINS, caiu, e o crédito de PIS e COFINS que ficar no final de 26 poderá ser compensado com a CBS, tá bem? Incentivos fiscais, não vai ter mais incentivo fiscal, né? E os incentivos que nós temos hoje, qualquer incentivo estadual, ele vai sendo reduzido em 10% ao ano de 2029 a 2032. Aquelas empresas que têm plantas construídas como contrapartida dos incentivos, especialmente Norte, Nordeste, ali Espírito Santo, por exemplo, que é considerado aí para esse fim como Nordeste, essas empresas terão direito ao ressarcimento desses valores que irão perder através de um fundo. A gente tem que estar atento, porque dinheiro que vai nem sempre é dinheiro que volta. Então, a gente precisa estar atento para conseguir se habilitar e conseguir ressarcir esse dinheiro. Eu vou passar isso aqui e eu vou direto para o final, que eu acho que é onde a gente precisa gastar mais tempo. Eu não sei se alguém está controlando o tempo, só para saber quanto tempo tem, né?
Tá tranquilo, tá bem. Aqui eu vou falar dos pontos positivos. Eu juro que eu me esforcei bastante para conseguir relacionar alguns aqui. O primeiro deles é a simplificação. Não é a simplificação que nós esperávamos, mas tem uma simplificação. Por mais que a gente continue com 5 tributos diferentes, pelo menos a gente sai de 27 legislações de ICMS para uma única legislação de IBS. Pelo menos a gente sai de 5.570 legislações de imposto sobre serviço para uma única legislação de imposto sobre serviço, que é o próprio IBS. Então, tem uma simplificação? É verdade, tem sim, lá em 2033. Não cumulatividade ampla. Tem uma não cumulatividade ampla, sim. Em tese, tudo que eu compro dá direito a crédito, exceto aquilo que eles chamaram de uso pessoal. Dentre os exemplos, eles colocaram o plano de saúde. Né? Para mim é um absurdo, porque o plano de saúde tem o risco aqui, do jeito que está construído o texto, dele entrar 2 vezes. Além de não poder tomar o crédito, ele ia ter que tributar o fornecimento dele como fornecimento não oneroso. Mas tem que trabalhar no texto para melhorar. Mas o fato é, em tese, pelo menos, tem uma não cumulatividade ampla. A gente foge da discussão, é essencial, é relevante, né? aquela confusão toda, a gente foge disso e fica uma discussão daquilo que é uso pessoal. Em tese, isso deveria estar exaustivamente discriminado no texto. Maior transparência para o consumidor. Hoje, o consumidor não tem muita noção de quanto de imposto é pago numa operação. Se perguntar para uma pessoa quanto imposto paga sobre um veículo, por exemplo, ela vai dizer, paga 40, paga 30, ninguém sabe. Na verdade, se a gente for fazer a conta no detalhe, é mais de 80%. Por que é mais de 80%? Porque a alíquota, somado ICMS, PIS, COFINS, IPI por dentro, dá uns 40%, 40 e poucos por cento. Quando você tira o imposto e compara só o imposto com o valor do bem, vai para 90%, 80% e qualquer coisa. Isso as pessoas não enxergam. Então vai ter uma maior transparência, isso vai ajudar talvez as pessoas a serem um pouco mais críticas. E aí, pegando a frase do Rogério Ceni, se as pessoas cobrassem do governo como cobra do técnico de futebol, o país seria um pouco melhor. Possível redução da tributação de bens industrializados, isso é fato. Para as indústrias, tem uma boa notícia aqui, o que não é verdade para serviço e etc. Mas para as indústrias, haverá sim uma redução da tributação. Fim da guerra fiscal. Eu coloquei um asterisco porque ela é verdade, aquela guerra fiscal que a gente tem hoje, que o Estado do Espírito Santo leva uma indústria para lá, oferecendo benefício para quem produz lá, essa guerra fiscal ela acaba. Mas a gente vai criar uma outra guerra fiscal, especialmente no comércio. Por que isso vai mudar? Porque como o tributo vai ser, o produto da arrecadação vai para o local do destino, então não adianta eu botar a fábrica lá se o meu consumidor está em São Paulo, por exemplo, não vai resolver. Mas o que vai mudar? Por exemplo, hoje quando eu faço uma compra aqui em Caxias, eu pago a alíquota do ICMS do Rio Grande do Sul. E a alíquota de PIS e COFINS é padrão. Tanto faz se eu comprei em Caxias, se eu comprei em Farroupilha, se eu comprei em São Marcos, não muda nada. Com a nova regra, apesar do tributo ser devido ao local do destino, no caso de loja física, é considerado o local do destino onde está a loja. Pode ser que comprar em Farroupilha fique mais barato do que comprar em Caxias se Farroupilha fixar uma alíquota menor. Então a gente pode ter esse tipo de guerra fiscal. Daqui a pouco faz mais sentido eu botar minha loja do outro lado, na outra cidade aqui do lado. Então a gente vai ter sim, a gente ainda terá sim uma guerra fiscal, especialmente dessa do comércio e dos serviços. Porque o serviço prestado diretamente à pessoa física também será tributado no local da prestação do serviço. Então, talvez ir num dentista em Farroupilha fique mais barato do que num dentista em Caxias. Se bem que dentista tem aquela, às vezes pergunta se é com nota ou sem nota, né? Mas isso é uma outra conversa. Desoneração da aquisição de bens de capital. É uma boa notícia? Sim. Poderia ser melhor? Poderia, mas é uma boa notícia, porque a gente sai daquele longo período de tempo para recuperar para uma recuperação em até 60 dias. Então, isso aqui é uma boa notícia. Retirada do IOF sobre seguros. Apesar de valer só lá em 2027, é uma ótima notícia, porque o IOF é um imposto pesado.
A gente acha que não, mas vai ver quanto o IOF representa no prêmio de seguro que a gente paga, especialmente para as empresas, né? Para a pessoa física já é pesado, imagine para as empresas. Então, é um ponto importante também, uma boa notícia. Eu consegui relacionar 7 pontos positivos. Agora vamos aos pontos de atenção. Alíquotas. Tem uma estimativa de que a alíquota será de 27%, mais ou menos, né? Um ponto a mais, um ponto a menos. Essa, pessoal, é a alíquota de referência. Não tem nenhuma proteção clara de que a alíquota efetiva não possa ser maior do que a alíquota de referência. Tanto é verdade que o projeto de lei 68, que é aquele que é do governo, que eu destaquei em vermelho, ele fala que os estados e municípios poderão fixar sua alíquota em percentuais acima ou abaixo da alíquota de referência. Conhecendo a situação dos nossos estados e municípios, vocês acham que algum estado vai fixar a alíquota abaixo do teto de referência? Eu acho pouco provável, né? Bem dito aqui pelo presidente, enquanto a gente não reduzir o tamanho do estado, não tem como reduzir carga tributária. E nós estamos na contramão. Nós estamos aumentando o tamanho do estado, nós estamos reduzindo o tamanho do estado. Enquanto a gente estiver aumentando o tamanho do estado de forma ampla, não necessariamente do Rio Grande do Sul, mas estado amplo. Enquanto a gente estiver aumentando o tamanho do estado, a gente vai ter que aumentar a alíquota de arrecadação. Lembrando que tem um teto, chega num ponto, acho que é a curva de Laffer que fala, né? Chega num ponto que você aumenta a alíquota, mas a arrecadação cai. Porto Alegre provou isso ao contrário. Porto Alegre reduziu a tributação e reduziu a alíquota, reduziu uma lista de produtos, de serviços que reduziu a alíquota e aumentou a arrecadação. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque essa conversa de que aumento de alíquota aumenta a arrecadação não é bem assim. Então aqui, o que eu queria trazer de recomendação? Eu acho que aqui, de novo, como sociedade organizada, nós precisamos pressionar os nossos congressistas para que tenha uma proteção aqui, porque não tem uma proteção clara na Constituição e o PLP 68 deixa margem para colocar a alíquota maior do que a alíquota de referência. Um outro ponto preocupante, as alíquotas de referência serão fixadas pelo Senado sem respeitar o prazo nonagesimal. O que significa isso? Hoje, quando a gente tem uma mudança de alíquota, ela precisa esperar virar o ano e precisa esperar 90 dias para entrar em vigor. Pela nova regra, não mais. O Senado pode fixar a alíquota, por exemplo, nós estamos falando o seguinte, durante o ano de 2026, vai ter uma alíquota teste de PIS e COFINS, para que 2027 tenha alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva poderá ser divulgada no dia 31 de dezembro de 2026. Como é que a gente se prepara para um negócio desse? Primeiro, os nossos contratos todos têm que ser líquido de impostos. Não dá para fixar preço com imposto. Segundo, a gente precisa ter uma boa estrutura de sistema, especialmente quem trabalha no varejo, supermercado, por exemplo. Como é que você começa a operar no dia 1º de janeiro de 27, se você só descobre a alíquota no dia 31 de dezembro de 26? Isso é um absurdo, mas está aí. Está no texto constitucional, está no texto do PLP 68. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui das alíquotas ainda é o seguinte. Vocês provavelmente lembrarão, lá em 2002, nós tivemos a mudança do PIS e COFINS cumulativo para o regime não cumulativo. O Ademar, tenho certeza que lembra disso de cor, né, Ademar? Mudamos a alíquota. Qual que era a promessa? Nós ficamos um ano com uma alíquota teste de PIS, que saiu de 0,65 para 1,65, e a promessa era, vamos calcular durante um ano para ver o impacto dessa alíquota, e depois nós calibramos para mais ou para menos para chegar na alíquota de COFINS. Ao final de um ano, simplesmente converteram para uma regra de 3, 1,65 sobre 0,65, aplicaram lá sobre os 3 de COFINS e chegaram numa alíquota de 7,6. Eu nem preciso dizer para vocês o quanto aumentou a arrecadação de PIS e COFINS nos anos que sucederam. É só pegar os gráficos no site da Receita Federal. Desculpa aqui, eu sei que tem um amigo da Receita aqui, depois pode... Estava por aqui, eu perdi ele agora. Depois pode olhar lá. É isso. Aumento de carga tributária significativo de PIS e COFINS, porque não teve calibração nenhuma. Então, essa promessa de que durante o ano de 2026 a alíquota será de 1%, para alíquota teste, para calibrar a alíquota efetiva depois, é uma promessa que nós já vimos que não foi cumprida no passado. Talvez agora, né, cumpra. A questão dos créditos, pessoal. Esse ponto eu deveria ter deixado em vermelho.
Não é porque eu gosto muito da cor, não. É só porque, de fato, não é um bom dia para falar de futebol. Pessoal, o texto do PLP 68 está trazendo uma previsão muito cruel. Olha só, hoje, quando nós fazemos uma compra de uma matéria-prima, a gente recebe a nota fiscal, vê quanto tem de ICMS ali, vê quanto tem de PIS e COFINS e toma crédito. A gente nunca precisa perguntar para o nosso fornecedor se ele pagou ou não pagou o imposto. Certo? Todo mundo... A regra nova diz o seguinte, eu só posso tomar crédito depois que o meu fornecedor fizer o pagamento. Vocês imaginam a burocracia e o controle que nós vamos ter que ter para saber se o fornecedor fez o pagamento? Aliás, só um parênteses, nós já temos essa regra única e exclusivamente para aqueles fornecedores considerados devedores contumazes do ICMS. É uma exceção da exceção, quer dizer, agora vai virar regra geral, gente. Está no texto do PLP 68. O crédito fica condicionado ao pagamento na etapa anterior. Tem opção? Tem opção. Eu posso fazer o que eles chamam de split payment. Eu comprei uma matéria-prima de R$100, veio lá 126, porque é produto mais imposto. Ao invés de pagar os 126 para o fornecedor, eu pago 100 para o fornecedor e 26 eu recolho diretamente para os cofres públicos. Aí eu tomo crédito imediato. Posso fazer isso? Posso. Você vai matar o fornecedor. Porque o fornecedor tem crédito. Você não sabe se ele pode ter crédito, ele pode ter, né? Como é que resolve isso? Tem que trabalhar no texto, pessoal. Bellini, precisamos fazer um esforço gigantesco com os nossos congressistas. Isso aqui não pode passar do jeito que está, gente. Olha, eu vou repetir. Fora a questão burocrática, fora a complexidade disso aqui, tem uma questão financeira de fluxo de caixa muito relevante aqui. Isso aqui o Bernardo Api está vendendo como a 8ª maravilha. É claro que é, para o caixa da Receita Federal, não para o nosso. Então, nós não, como sociedade civil organizada, como representação de empresários, nós não podemos aceitar esse texto do jeito que está. A gente precisa fazer um esforço para não deixar passar isso aqui. Crédito de ICMS, a questão do crédito ser muito demorado para recuperar. Atenção, quem tem crédito acumulado de ICMS precisa trabalhar para resolver, para não ficar com esse problema, porque vai levar 20 anos para recuperar o crédito que ficar lá em 2032. Vai haver aumento de carga setorial, não tenham dúvida. Serviços, setor de serviços, setor agro, vão pagar mais imposto. Não tem jeito. Então, atenção. E serviços, pessoal, eu tive a oportunidade de debater esse tema com o Maílson, que foi ministro, lá em Joinville, na Expogestão do ano passado. Aliás, estou indo lá amanhã de novo para palestrar esse ano lá. Mas ano passado eu estava com ele, eu e ele debatendo, e ele falou um negócio que é um absurdo. Ele falou assim, tem que tributar serviço mesmo, porque quem consome serviço é o rico. O pobre não consome serviço. Primeiro que não é verdade. Segundo que o Brasil não é um país de pobres e ricos. O Brasil é um país de classe média. Tem uma classe rica, tem uma classe pobre, mas o Brasil é um país de classe média. E a classe média, ela é elástica. Você tem uma classe média alta que talvez não sinta o impacto do aumento de alíquota na mensalidade escolar, no preço do seguro-saúde, etc. Mas você tem uma classe média um pouco mais sofrida, que faz diferença o aumento de tributação na educação. E aí vai ter muita gente que vai ter que tirar o filho da escola particular, botar no sistema público, sobrecarregando ainda mais o sistema público, porque a mensalidade vai ficar mais cara por conta do aumento da tributação. Então, é um engano dizer que é o rico que consome serviço, porque não é verdade. O classe média, quem usa hotel, quem viaja, quem vai para turismo, tudo isso vai pagar mais imposto. Então, tem um aumento de carga setorial bem relevante aqui. Sim, e serviços financeiros que eu tinha falado também. A questão da manutenção do IPI para produtos fora da Zona Franca de Manaus. Isso é um absurdo, mas isso está na Constituição. Tinha que ter sido travado lá atrás, não foi. Agora temos que conviver com isso. Aumento do custo operacional no período de 26 a 32. Não tem como a gente achar que não vai aumentar o custo operacional. Nós vamos conviver com ICMS, com IPI, com PIS, com COFINS, com CBS, com imposto seletivo. Quer dizer, nós vamos sair de 5 tributos para 9 tributos durante esse período. Vai aumentar o custo. E tem mais um desafio aqui, que a gente tem que tomar cuidado,
que vai faltar gente. Hoje a gente já tem uma dificuldade de conseguir pessoas especializadas que conheçam o tributário para trabalhar. Imaginem de 26 em diante. Então vai ter um desafio bastante grande aqui. Imposto seletivo tem um risco enorme de tributação na cadeia. A gente precisa trabalhar para criar algum mecanismo que diga que se uma matéria-prima pagou imposto seletivo, tem que descontar crédito no produto final, porque senão vai pagar 2 vezes. E o setor mais suscetível a isso é o setor automotivo, onde está o maior risco. Operação entre partes relacionadas. Hoje, se eu faço uma venda daqui, sei lá, eu vou correr o risco de, eu vou ser talvez indelicado falar o nome de empresa, mas é só porque é conhecimento público o nome das empresas. Mas imagina que a Fras-le forneça uma mercadoria para a Randon, certo? Acho que isso acontece, né? Hoje eu faço o preço que eu quiser. Não tem uma regra que diz qual é o preço que eu tenho que praticar. Na lei que está aí, no projeto de lei que está aí, eu sou obrigado a praticar preço de mercado. Isso já existe para operação internacional. Isso nunca existiu para operação local. O que a gente tinha antes era, se eu faço um negócio com uma parte relacionada, vendo um imóvel, vendo não sei o quê, e pratico um preço muito diferente daquele de mercado, eu posso ter um problema para imposto de renda. Para ICMS, PIS e COFINS, nunca se questionou isso. Até porque você tem direito a crédito na outra etapa, na outra ponta. Na regra nova está dito que as operações com mercadorias entre partes relacionadas têm que ser a valor de mercado. E aí vai aumentar certamente o nosso contencioso para provar qual que é o valor de mercado daquela operação. Um alerta importante para empresas do Simples e empresas do lucro presumido. Essas empresas serão duramente prejudicadas. Você até pode dizer, mas a minha empresa não está no Simples. Pode ser, mas eu tenho certeza absoluta que mesmo quem não está no Simples tem fornecedores que estão no Simples ou no presumido. Por que vai ter esse prejuízo? Porque hoje uma empresa do Simples, quando a gente fala, por exemplo, de PIS e COFINS, ela embute lá, 1% de PIS e COFINS. Quem compra esse produto para usar como matéria-prima, toma um crédito de 9,25%. Ou seja, tem aí uma espécie de crédito presumido de 7%, 8%. Isso acaba, porque a partir da nova regra, eu só posso tomar crédito daquilo que foi efetivamente pago na etapa anterior. Isso vai trazer um aumento de carga, porque aumenta meu custo aqui, e pode tirar muita empresa do Simples do mercado, porque essa vantagem competitiva compensava um pouco eventuais ineficiências dessas empresas. Isso, infelizmente, vai acabar. Para quem concorre com as empresas do Simples pode ser bom, mas para quem contrata empresas do Simples é ruim, e para as empresas do Simples pode ser a sentença de morte aqui. Tributação do fornecimento não oneroso. É aquilo que eu falei lá atrás. Hoje, se eu pego um veículo e entrego para o meu gerente de vendas, eu tenho até uma discussão de imposto de renda. Se é uma discussão ali, se é dedutível, se não é dedutível, tem a discussão dos 5/7, 2/7, né? Mas eu não tenho uma discussão de ICMS, eu não tenho uma discussão de PIS e COFINS. Agora eu vou ter. Ou seja, esse é considerado um fornecimento não oneroso e, portanto, sujeito à tributação de IBS e CBS. Isso é uma novidade bastante ruim. Eu não falei aqui de TCMD, IPVA nem IPTU, mas vai haver aumento de carga de IPVA e TCMD e IPTU. No caso do IPVA, vai pegar aqui os veículos mais poluentes pagarão mais IPVA do que os veículos menos poluentes. Ou os veículos de potência maior pagarão mais IPVA do que veículos de potência menor. Também vai tributar as lanchas, vai tributar os jatos, os aviões. No caso do ITCMD, mudou a regra no local de pagamento do ITCMD. Tem um projeto para tributar em 20% o ITCMD. Então, um alerta para quem eventualmente tem sucessão planejada, talvez antecipar, né? E o IPTU, o prefeito vai ter um pouquinho mais de poder. Claro que vai ser nos parâmetros aprovados pela Câmara Municipal,
mas a verdade é que o prefeito vai poder aumentar a alíquota, a base, com maior facilidade do que hoje. E para fechar, é só coincidência que a parte ruim tem 13 pontos, mas é só coincidência. A reforma do imposto de renda, ela ficou para 2025. A da Folha também. Aqui, eu deixei destacado que a Constituição previa que a proposta fosse encaminhada até 90 dias. Não foi, né? O Haddad foi lá, pediu arrego lá para o STF, etc. Não saiu. Mas não ter saído a proposta de reforma do imposto de renda é uma ótima notícia. Porque a proposta do imposto de renda que estava sendo planejada previa a tributação dos dividendos. Deixa eu só dar um passo atrás aqui. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos lá atrás um projeto de lei que previa a tributação de dividendos. Aquele projeto de lei, ele tinha três aspectos importantes. O primeiro, tributava dividendos em 15%, se eu não me engano, reduzia a alíquota da pessoa jurídica num percentual ali de, acho que ia para 25%, não me lembro agora direitinho, e tinha uma terceira notícia que era muito relevante, que ele protegia o estoque de lucros. Quer dizer, o lucro apurado na vigência da alíquota de 34% não pagaria imposto sobre dividendos quando distribuído. Isso era uma regra importantíssima. Esse, pessoal, não é o desejo do atual governo. Tá certo? Eu não vou entrar, não vou criticar, não tem nada a ver com ideologia política aqui é uma questão técnica. O Bernardo Api, que é o secretário especial de reforma tributária, já deu entrevista lá no ano passado, em agosto, dizendo que eles estudam uma forma de tributar o estoque de lucros. Então, veja, o projeto não veio esse ano, não virá esse ano, talvez venha o ano que vem, mas quando vier, muito provavelmente vai ter uma tributação de dividendos, talvez não tenha uma redução de alíquota da pessoa jurídica, ou tenha uma redução não tão significativa, e querem tributar o estoque de dividendos, o estoque de lucros. Então, esse tema tem que estar na nossa agenda, não agora, mas no começo do ano que vem, para a gente avaliar o que nós vamos fazer se de fato vier dessa maneira, porque a gente precisa distribuir os dividendos antes da tributação. Uma outra questão importante aqui é a reforma da folha de salários. Eu, particularmente, tinha uma esperança muito grande de que, quando se fala em reforma de folha, a gente teria uma redução de tributação de folha. Eu sei que eu estou sendo um pouco inocente aqui, mas o fato é, com tudo o que aconteceu nessa discussão da desoneração da folha, acho que ficou muito claro que a intenção não é desonerar. Então, assim, reforma de folha, eu sinceramente não sei se a gente pode esperar coisa boa ou coisa ruim. Eu acho que não vem coisa muito boa, não. Pessoal, era isso. Eu não sei se eu não olhei o tempo, mas... Tudo certo? Então, fico aberto para perguntas. Nesse QR Code tem meus dados de contato. Aqui embaixo também, quem quiser pegar aqui o celular. Sobre o WhatsApp, eu garanto para vocês que eu respondo. Às vezes eu demoro uns 2, 3 dias, mas eu sempre respondo no WhatsApp. Pode mandar que eu respondo. Muito obrigada. Eu vou convidar o presidente Celestino ao palco e vou convidar o senhor também à nossa lateral. Por favor, palestrante. E aí, presidente, podemos abrir já para as perguntas ao microfone. Toledo, obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite. A cada vez que eu escuto falar sobre esse assunto, eu mais reforço a minha convicção de que nós fomos nos afastando daqueles princípios básicos que guiaram a nossa defesa pela reforma tributária ao longo dos últimos 40 anos. Nós queríamos simplificação, nos afastamos. Nós queríamos um imposto que atingisse a todos com uma carga menor, e nós estamos criando seletividades de modo que a alíquota básica vai ser estratosférica. Infelizmente, nós não perdemos a oportunidade de perder oportunidades, né? Meu Brasil. Mas vamos lá. Nós temos inscritos aqui para perguntas. Nosso diretor, seu Astor Milton Schmidt, que tem uma visão muito especial aí sobre competitividade, né, seu Schmidt? Bom dia. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente,
Altair, meus sinceros cumprimentos pela clareza da sua apresentação. Obrigado. E eu vou fazer uma colocação, porque apesar desta clareza e que ficou tão bem, eu tenho uma curiosidade. Nós estamos aqui, Altair, numa comunidade predominantemente industrial. A indústria tem um peso altamente relevante no PIB da nossa cidade e da nossa região. Essa indústria, como todos nós sabemos, vem progressivamente perdendo espaço. Nos anos 80, há 40 anos atrás, aproximadamente, nós éramos mais de 30% do PIB brasileiro. Hoje somos um pouco mais de 10%. Portanto, perdemos espaço de forma contundente. Por que é que isso ocorreu? Certamente existem N razões, mas eu arrisco a destacar 3. Nós, industriais, temos um tema de casa. Nós temos que acreditar mais em tecnologia, em inovação, em produtividade. Esse é o nosso tema de casa. O segundo grande problema, na minha opinião, vem da infraestrutura. Nossa logística, a nível nacional, é um escândalo. Uma das mais caras do planeta. Isso, evidentemente, também rema para a nossa perda de espaço, perda de competitividade. E a terceira grande razão é a carga tributária extremamente pesada, embutida tanto na comercialização dos produtos industriais domesticamente, quanto para o exterior. Só para caracterizar Caxias, Altair, na primeira década dos anos 2000, essa cidade exportava mais de $1 bilhão. Hoje isso está reduzido a 600 milhões. É uma perda absolutamente relevante. Então, temos aí bem claro por que é que estamos perdendo competitividade e perdendo espaço. E há uma ironia nesse processo. Nós representamos 10% do PIB hoje, em números redondos, mas representamos 30% da arrecadação de impostos. Eu não preciso dizer que há um desequilíbrio gravíssimo. Se nós somos 10% do PIB, seria fair, justo, que nós fôssemos 10% da arrecadação. É o contrário, somos 3 vezes mais. Então aí vai o meu comentário e a pergunta, que na sua apresentação não foi claramente colocado, na minha opinião, desculpe, é como você vê neste arcabouço da reforma tributária a questão do peso tributário dos diversos setores, agro, serviços, comércio, indústrias. Se pode imaginar um melhor equilíbrio ou este processo desequilibrado tende a continuar? Muito obrigado, Astor, primeiro por estar nos prestigiando. É prazer a gente rever aí depois de tanto tempo. Obrigado pela pergunta e pela crítica bem colocada. Eu acho que quando a gente olha do ponto de vista exclusivamente da tributação de consumo, a minha visão é que há um reequilíbrio, né? Porque a gente está puxando um pouco mais o agro, está puxando um pouco mais os serviços e está aliviando um pouco o peso na indústria. Então, assim, do ponto de vista exclusivo de tributação de consumo, está havendo um reequilíbrio, mas isso não resolve todo o problema, porque, como você bem colocou, a questão da exportação, não é aí, porque na exportação a gente não tributa consumo. Então, se o problema fosse exclusivamente tributação de consumo, não teria esse impacto que a gente tem na exportação. Minha visão é que nós deveríamos estar discutindo uma reforma mais ampla do que estamos, passando por renda, folha de pagamento e consumo. Nós estamos discutindo só tributação de consumo.
No quesito consumo, eu vejo que não vai resolver o problema, mas vai reequilibrar, o que não garante necessariamente que vai melhorar o consumo de produtos, porque o dinheiro é o mesmo, né? Então, se eu tenho uma redução da tributação de indústria e um aumento da tributação de serviços, a depender da necessidade da pessoa, ela talvez continue com a mesma distribuição, mas ela vai gastar mais no serviço e sobra menos para comprar produto. Então, a gente tem um desafio aí de como é que se resolve na questão da renda das famílias, que essa não muda. Minha visão, se a gente estivesse falando aqui de uma reforma mais ampla, especialmente de folha de pagamento, porque nós exportamos uma quantidade significativa de imposto, que é aquele imposto que incide sobre os nossos salários, sobre a nossa mão de obra. Isso não está sendo resolvido, não está sendo mexido em absolutamente nada. Então, enquanto nós não tivermos uma rediscussão mais ampla, nós não resolvemos o problema. Repito, do ponto de vista do consumo, sim, está havendo um reequilíbrio, mas isso não atinge a exportação. Porque a exportação ela já era desonerada e ela segue desonerada. Para o mercado interno, sim. O produto industrial pode ficar mais barato, pode melhorar essa relação PIB-arrecadação, mas não resolve para a exportação, porque na exportação a gente não exporta tributo de consumo. Na exportação a gente exporta tributo sobre folha. Esse que é o grande desafio. Temos inscrito aqui também o doutor Ivandro Polidoro, nosso diretor jurídico aqui da casa. Bom dia, Polidoro. Bom dia, senhores. Bom dia, Toledo. Muito obrigado pela explanação. Tem uma coisa que me intriga ainda dentro da reforma tributária, que é compreender que nós temos um aumento significativo na prestação da tributação na prestação de serviços, embora na indústria vá ter uma redução. Existe algum tipo de estudo já desenvolvido para a gente entender qual, em essência, será o impacto da prestação de serviço com a tributação majorada em cima do custo da indústria, embora ela tenha tributação reduzida? Ivandro, obrigado pela pergunta, para a gente rever também. Eu não tenho, o setor de serviços tem sim o estudo, eu não tenho agora para te falar os números, mas sim existe estudo do setor que tem pleiteado ali uma melhora nessa equação. Agora, tem uma questão relevante aqui que a gente precisa lembrar, que quando a gente fala da relação prestação de serviços com a indústria, esse aumento que vai haver, ele é compensado porque o contratante pessoa jurídica vai tomar crédito do serviço. Isso, inclusive, de uma forma mais ampla do que hoje. Eu falo, por exemplo, alguns serviços como consultoria, auditoria, em que tem uma alíquota hoje de 14% e a indústria não toma crédito, a alíquota vai para 26% e a indústria toma crédito. Então, tende a diminuir o custo. Então, quando a gente fala da relação de prestação de serviços com o consumidor, outra pessoa jurídica, melhora essa conta. O grande desafio é aquela relação de prestação de serviço em que o consumidor é uma pessoa física ou uma entidade que não toma crédito por alguma razão. Esse é o grande desafio. Porque, e aqui fazendo uma ressalva só, que fica protegido as empresas do Simples nesse sentido. Então, quem é prestador de serviço e se enquadra no Simples, ele não tem impacto. Mas quem é prestador de serviço de um porte um pouco maior, que já não está mais no Simples, está no presumido, por exemplo, ou no real, esse tem um impacto muito significativo e o cliente dele não toma crédito porque é pessoa física. Então, esse é o grande desafio. Essa equação, infelizmente, a gente não conseguiu resolver e vai ficar mais caro, e aí a gente tem uma tendência de ou diminuir o consumo, ou então a gente ter que migrar de um outro tipo de consumo, quer dizer, deixar de comprar um produto para continuar pagando a mensalidade da escola do filho, por exemplo. Para fecharmos, então, Toledo, a última pergunta do nosso presidente do SESCOM, Juliano De Biasi. Boa tarde, Juliano. Agora eu consertei, que o meu almoço foi meio fraco, eu estava no Bom Dia. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Toledo, em primeiro lugar, meus parabéns pela tua explanação. Acho que foi bem correta e sintetizou exatamente o sentimento que a gente tem, né? Simplificação praticamente zero. Estamos trocando 5 por 5, com muito mais burocracia e um sistema muito mais difícil de ser controlado. E essa é a nossa incerteza, né? No primeiro momento, né? A convicção de maior trabalho, principalmente falando especificamente da nossa classe, né? Por causa da redundância de 2 sistemas de tributação, enfim, com certeza até 2032 vai gerar esse impacto direto para nós. A minha pergunta é exatamente no enfoque também do Polidoro, né?
No setor de serviços, né, a gente, pelo que falaste, não temos ainda um percentual, né, de impacto direto, né, no aumento da nossa carga tributária. Porém, eu acho que, até porque o nosso maior custo, né, que é a folha de pagamento, infelizmente, por decisões, não gera direito a crédito. O que a gente tem que ter presente é que esse setor de serviços, sendo onerado, ele diretamente vai impactar nos demais setores, né? Então, eu acredito que esse custo ele vai ser, certamente na cadeia, revertido aos setores da indústria e comércio. Eu gostaria de ouvir a tua opinião, se é efetivamente com esse pensamento ou não, né? Obrigado e mais uma vez parabéns, Toledo. Muito obrigado pela pergunta. De fato, em primeiro lugar, é isso, né? O setor de serviços, em especial, né, aqui falando de contabilidade, vai ter um impacto bastante grande, tanto pelo aumento do seu custo operacional, né, porque vai ter que ter mais gente, mais adaptação do sistema e etc. E sim, a ideia dessa mudança na regra de tributação de consumo, de você equalizar as alíquotas, porque hoje, quando eu contrato um serviço, se eu pego da empresa do Simples, eu pago 8,65% embutido no preço. Se eu compro um produto, eu pago 30%, 40% embutido no preço. A gente deve ter uma uniformização, né? Então vai distribuir, vai redistribuir. Vai pesar mais no serviço, vai pesar menos na indústria. Muito embora, a gente não pode esquecer de uma coisa. Apesar da indústria nominalmente ter uma alíquota maior, tem muitos casos que os incentivos trazem para baixo essa tributação, especialmente do ICMS. Então, assim, eu vejo que vai ter uma redução da tributação na indústria, sim, mas eu não acho que seja do tamanho que estão dizendo que é. Porque quando a gente perde todo e qualquer incentivo fiscal, hoje o incentivo ele dá uma equalizada nessa alíquota. Claro, não traz nem perto dos 8,65 que paga no serviço, mas ele traz para uma alíquota mais parecida do que vai ser a nova. Então, no final do dia, talvez a indústria não tenha necessariamente uma redução, mas o serviço e o comércio, o serviço e o agro vão ter um aumento. Então, haverá sim uma certa redistribuição, menos relevante para a indústria de forma positiva e mais relevante de forma negativa para o serviço e agro. Agora, de novo, né, o grande impacto é quando você fornece para a pessoa física. O grande impacto é quando você fornece, porque o teu serviço hoje, quando você presta para uma indústria, ele não dá direito a crédito. Em tese, vai passar a dar direito a crédito. Então, a gente tem uma equalização boa ali que vai ajudar. Mas, quando você trabalha para uma pessoa física, infelizmente, o teu preço vai aumentar, porque a carga tributária vai ser maior. Toledo, eu disse que era a última, mas eu estou me dando o direito de te dar mais uma provocação no sentido de dizer assim do desserviço que as administrações públicas, de maneira geral, administrações tributárias públicas, de maneira geral, têm feito para com a sociedade e para com o país, né? A essa altura do campeonato, já andado praticamente um ano que nós estamos discutindo de forma muito mais próxima a reforma tributária, nós ainda temos uma caixa preta com relação às arrecadações tributárias, sejam elas federais, municipais ou estaduais. Seguidamente, nós vemos aí um administrador ou outro dizendo: eu queria que a alíquota fosse 27,5%, 28%, 26%. Tá bom, mas por que é que não se abrem esses números? Para que a sociedade, que é quem efetivamente contribui para essa caixa preta, possa discutir bem. Esta é a arrecadação e é para aqui que eu quero ficar, não é para mais e não é para menos. Queria que tu comentasse um pouco isso. Isso é um tema que a nós, SIC, e as entidades às quais a gente faz parte, Instituto Unidos Brasil e outras tantas, temos sentido muita falta na hora do debate. Nós estamos num voo cego, acreditando numa proposição que nos é colocada. Nós vemos administradores municipais, e eu falava com o Balbinotti há pouco, qual é o tamanho da perda que os municípios vão ter? Nós vemos estados gritando, dizendo: opa, a minha arrecadação vai cair. Mas é tudo no empirismo, é tudo na sensibilidade de cada um. Onde está o dado técnico para a gente fazer essa discussão serena e madura enquanto sociedade? Olha, presidente, nas poucas oportunidades que eu tive de debater esse tema com quem de fato deveria ter informação, né? Eu debati esse tema lá com o Agnaldo Ribeiro, lá na Federação, debati com o próprio Bernardo Api. Não tem informação confiável divulgada.
O Agnaldo Ribeiro, nós debatemos esse tema, acho que foi em março ou abril do ano passado, ele chegou a dizer que o problema era que a equipe do Paulo Guedes não tinha deixado a informação, mas quer dizer, nós já estávamos há 4, 5 meses do novo governo, você não pode mais botar a culpa no Paulo Guedes. Então, assim, de fato, a gente não tem informação. Né? O que eu vejo é assim, o que a gente vai ter que cuidar aqui, e agora pensando, por exemplo, em Caxias, né? Se a gente tem um consumo elevado dentro de Caxias, né? Se Caxias tem um equilíbrio entre o quanto produz e o quanto consome, o que não é verdade, porque Caxias produz muito mais do que consome, né? Exporta, etc. Mas se houvesse aqui um equilíbrio, a gente talvez não tivesse uma perda de arrecadação. Mas o fato é, se Caxias tem mais produção do que consumo, Caxias, especialmente serviço, Caxias vai sofrer. Primeiro porque não vai mais ter a gestão da sua arrecadação, porque hoje o ISS é arrecadado e administrado pelo município, e não será mais assim, porque o IBS vai lá para um fundo, e esse fundo devolve o dinheiro. Como diz o Melo, prefeito de Porto Alegre, tem que ir lá passar o chapéu lá em Brasília, né? E aí a gente sabe que dinheiro que vai nem sempre volta de Brasília. Então aqui tem um desafio grande, que é como é que a gente vai, primeiro, como é que vai certificar que o dinheiro volta corretamente. Tem aí o conselhão que vai administrar isso aqui, não sei o que, o conselho gestor, mas o fato é, vai continuar sendo uma caixa preta. Eu acho que mais do que é hoje, porque hoje, pelo menos no que diz respeito ao ISSQN, a gente tem clareza, é só você olhar o quanto o município arrecada das empresas que estão aqui. Na regra nova, não. Então, esse vai ser, acho, o grande desafio. Então, nós não temos números confiáveis de forma pública. Não é que os números não existem, eu acho que existem, mas não são divulgados, e muito provavelmente vai piorar um pouquinho com esse fundo, esse conselho, comitê gestor. Toledo, obrigado mais uma vez por ter escolhido estar aqui conosco nesse final de manhã de segunda-feira, para a gente discutir um tema que não é tão palatável assim, não é tão agradável a todos nós, mas que é necessário, é estratégico. Afinal de contas, eu tenho dito e repetido, esse assunto vai impactar os próximos 100 anos das nossas vidas, para o bem ou para o mal. Se a gente fizer uma boa construção, será para o bem. Se fizer uma má construção, vai ser para o mal. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, e reforço que nós, como sociedade, temos um papel importante de tentar influenciar esse texto que nós discutimos aqui. Se a gente não fizer nada, vai ficar como está. Muito obrigado. Muito obrigado.